Bem-vindos ao Papo Suprem. Hoje nós temos a presença aqui do professor Wallace Lima, que é um especialista em física quântica, de formação ele é engenheiro eletrônico e é professor universitário e vem mergulhando cada vez mais profundamente nessa área da física quântica, a física relativística, e ele vem fazendo uma ponte entre ciência, espiritualidade e cura. Existe toda uma linha hoje que está se desenvolvendo dentro das terapias não convencionais ligada à física quântica, que é também uma visão de mundo holística, uma visão de mundo integrativa. Ele mora em Recife, trabalha com neurociência e com a hipergenética. Então, professor, eu queria primeiro perguntar o que fez com que você mergulhasse nessa área da física quântica, qual foi o grande atrativo que te levou a pesquisar e se especializar nessa área? Eduardo, bom, primeiro agradecer a participação aqui no programa, a sua oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos. Olha, Eduardo, foi a minha própria história, né? Eu tive problemas de saúde desde muito pequeno, de criança, tomei muitos medicamentos, vivia sempre com a garganta inflamada, tomei muitos antibióticos. Aos 10 anos, terei as amígdalas, a ideia era que se as amígdalas estavam inflamadas, tinha que tirar fora, né? E o que aconteceu é que eu vim ter mais problemas do que o que eu tinha, que eu não tinha antes, e continuei minha saga tomando medicamento na adolescência até o início da vida adulta. Foi quando eu descobri, por acaso, em Recife, a homeopatia. E aí comecei a fazer um tratamento homeopático, né? Não sabia nem o que era, mas depois descobri que era uma especialidade médica. E aí conheci médicos que hoje são amigos e tive resultados incríveis com a homeopatia. E me chamou a atenção, então, a homeopatia é uma medicina acessível do ponto de vista financeiro, sem efeitos colaterais. Eu tinha uma série de comprometimentos digestivos em função de tantos medicamentos e que me trouxe resultados. Então eu fiquei impressionado, eu digo, olha, e vi que a maioria das pessoas não sabia o que era. Então eu busquei entender como funcionava a homeopatia e descobri que para explicar cientificamente eu tinha que ter os conhecimentos da física moderna. Então, qual é a relação da física quântica com a saúde, com toda essa pesquisa que você realizou também na área de saúde? Qual é a ponte, né? Que a física quântica basicamente trata de probabilidades, né? É uma visão de mundo também, né? Exatamente. O que acontece é que a física quântica, juntando com a física relativística, que é a que nós chamamos de física moderna, ela traz a comprovação de que nós vivemos num mundo onde tudo é energia e tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência determinada. Então, cada átomo do nosso corpo, cada célula do nosso corpo tem uma determinada frequência, cada órgão do nosso corpo, num estado saudável ele tem um estado vibracional, num estado doentio ele tem um estado também vibracional alterado. O alimento que você come, um alimento com agrotóxico do ponto de vista energético é totalmente comprometido vibracionalmente. Um alimento sem agrotóxico, produzido organicamente, ele tem um outro estado vibracional. E o nosso corpo ele foi estruturado da mesma forma que as estrelas, né? As estrelas, os elementos químicos que foram criados no interior das estrelas. E nosso corpo tem a mesma matéria-prima das estrelas. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa compreensão, a gente vai entender que o alimento que a gente come, ele tem uma qualidade vibracional, o nosso pensamento também tem uma vibração, o nosso sentimento, e que isso afeta o nosso corpo. Tá? Então, o que a física quântica está trazendo é uma fundamentação para as chamadas terapias energéticas e ampliando o olhar da saúde, ou seja, entendendo que o ser humano é essa totalidade. Quando a gente olha só para o corpo físico, como é o que predomina ainda hoje, você tem exatamente um resultado insatisfatório, que as pessoas estão adoecendo porque desconhecem esses princípios energéticos. Muitas vezes estão se alimentando de maneira inadequada, ou seja, um alimento que é energeticamente comprometido, vibracionalmente comprometido. Também tem hábitos de pensamentos, de sentimentos, estruturam crenças que comprometem fisicamente o corpo, que levam informação negativa para o interior das células e, inclusive, com o potencial de alterar a expressão genética, tá? Então, nesse trabalho que a gente faz, nós integramos os princípios da física quântica com a neurociência, a nossa capacidade de criar novas redes neurais, criar uma nova química no cérebro, criar uma nova química no corpo, de forma a poder, de maneira consciente,
manifestar a realidade, porque a realidade do ponto de vista quântico o nosso corpo, ele tem um padrão de vibração elétrico, que é o nosso pensamento, né, que você pode fazer um exame de eletroencefalograma, medir as pulsações elétricas, e o sentimento tem uma vibração magnética. Então nós temos um comportamento eletromagnético, entende? Então se nós, entendendo isso, buscamos pensar, sentir, se alimentar de uma forma harmônica e estruturada, nós vamos estar vibrando, né, num campo energético que proporciona viver de forma saudável. Quer dizer que a física quântica está dando um embasamento científico, até experimental, para uma série de conhecimentos que já eram dominados na antiguidade, né? Essa física energética, essa medicina energética, ela já não é uma novidade, pelo contrário, ela é muito antiga, né? Só que ela não tinha, vamos dizer assim, como você naquela época provar cientificamente uma série de fatores, porque não tinha microscópio, não tinha uma série de instrumentos que você tem hoje, né? E todo um embasamento teórico também. Então a física quântica ela está demonstrando, vamos dizer assim, aquilo que já sabia na antiguidade nessas ciências antigas da saúde. Né? Sem dúvida, Eduardo. Você tem, por exemplo, sistemas médicos muito antigos, como a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, mais recente a medicina antroposófica, a homeopatia. Só que o que aconteceu? Nós criamos um sistema médico todo voltado para uma lógica da química, uma química de atacar o sintoma da doença. E essa estruturação levou também a promover um descrédito das terapias naturais. As terapias naturais, exatamente, esses sistemas médicos, eles olham o ser humano como um todo. E as terapias naturais eram consideradas crendices, porque eram consideradas crendices, exatamente. Então elas foram desacreditadas. E aí o que aconteceu é que a humanidade, em função disso, entrou nesse processo da química, de atacar sintoma com medicamentos químicos que geram mais doenças, porque eles geram efeitos colaterais. Todo medicamento, para ser fabricado, você tem que comprovar que ele não existe na natureza. Então você bota algo que o seu corpo não reconhece, porque o seu corpo só tem o que existe na natureza, né? E aí você começa a agredir o corpo e aí o processo de adoecimento aumenta. Esse conhecimento está possibilitando exatamente fundamentar um caminho de volta para que a gente volte às medicinas tradicionais, às medicinas naturais. E tem uma visão integrada do ser humano, cuidando da saúde e não da doença, né? Porque hoje a medicina convencional, alopática, ela cuida dos sintomas e da doença e não dá muita importância para a manutenção do estado de saúde, que é o objetivo maior da medicina, né? Eu lembro uma vez me contaram que na China, pelo menos tradicionalmente, isso era muito diferente, que o médico da família, ele tinha uma responsabilidade, né? Ele recebia quando a família estava bem. Então, assim, ele era pago para manter a saúde da família, para manter a saúde saudável, através de bons hábitos e medidas preventivas, né? E ao contrário, a saúde era a falha do médico, né? Exatamente. A doença é quando o médico o doente já tinha saído fora daquela linha natural, né? Exatamente. O que acontece hoje é que houve uma doutrinação do médico a só entender de doença e de cuidar dos sintomas da doença sempre com medicamento químico. Então, o médico se transformou, na verdade, ele nem sempre tem a percepção disso, ele é o vendedor, ele faz parte de um elo da cadeia de vendas. E sempre muito especializado, Especializado. Né? Só conhece uma parte do corpo. Ele só conhece uma parte do corpo, entendeu? Então, para cada sintoma, ele tem um medicamento. E o que é mais curioso também, Eduardo, é que no Brasil e nos Estados Unidos, a expectativa de vida do médico é em torno de 20 anos abaixo da população. Veja bem, o profissional de saúde, ele morre 20 anos, que é o médico alopata, estou falando. Ele morre em média 20 anos antes do que a população leiga, mostrando que o sistema que ele adota é um sistema inadequado até para ele mesmo, porque ele tem menos saúde do que a própria população, ou seja, ele não tem uma lógica de prevenção das doenças. Através de alimentação, ele pouco sabe de nutrição, porque se soubesse, ele ia trabalhar dentro de uma linha de prevenção e não com medicamento, né? Inclusive, as escolas de medicina, né? As faculdades de medicina não dão importância para a alimentação. Não, também. Nenhuma, porque exatamente, se desse, você ia trabalhar com prevenção, o que na verdade o sistema biomédico hoje é um sistema de manutenção de doença. Porque quando você ataca o sintoma e não pergunta à pessoa qual é o estilo de vida dela, como ela se alimenta, qual é a forma que ela pensa, ou seja, sua estrutura de crença, você está exatamente ignorando
os fatores que normalmente estão por trás das causas. Então, se você não visita as causas, não ajuda a pessoa a mudar o seu estilo de vida e lhe dá um medicamento só para o sintoma, e esse medicamento ainda tem um potencial de gerar mais doença com os efeitos colaterais, significa o quê? Você vai morrer doente tomando remédio cada vez mais, que é o que está acontecendo no Brasil. Você tira um sintoma, aparece outro. Então a pessoa aparece acaba... outro? Não, você... cada vez ela vai tomando mais remédios e causando mais problemas com os efeitos colaterais. Então eu vejo assim, pessoas, especialmente pessoas a partir de uma certa idade, que têm na refeição uma quantidade assim, de remédios assim, absurda, né? Que tomam junto com a refeição e em outros momentos do dia também. Então passa a ser uma coisa maluca, né? Que um remédio vai puxando o outro. Sim, porque exatamente, ele vai desencadeando outros, como eu falei, o medicamento químico ele não existe na natureza, então ele, naturalmente, ele é um agressor do organismo. Então quando você toma isso, periodicamente, você vai comprometer o seu organismo cada vez mais. Então hoje, é comum as pessoas na terceira idade estar tomando 50, 70 cápsulas por dia e morrendo em estado de sofrimento, porque eles nunca vão melhorar, vão ficar cada vez mais doentes e terminam nos hospitais, morrendo com estado de sofrimento, entubadas, entendeu? Porque em nenhum momento o profissional de saúde ele foi preparado para ir nas causas. E tratá-lo de maneira natural, como dizia o próprio pai da medicina, Hipócrates, dizia, faça do seu remédio o seu alimento, seu remédio. Então, a medicina se distanciou totalmente de uma lógica preventiva e também de promover a saúde. Então é uma lógica da doença. E aí você tem hoje no Brasil dados assim aterradores, 70% das pessoas morrem em função de doenças crônicas, que mostra a falência desse modelo, né? E 5% de crescimento das doenças crônicas no mundo. Então significa que em 20 anos nós vamos ter o dobro de pessoas doentes se nós mantermos esse modelo voltado para a doença. Né? 70% de mortes de doenças crônicas é muito elevado, né? É muito elevado. Quer dizer, isso demonstra assim, uma falta de cuidado ao longo de toda uma vida, né? Porque o que é uma questão até cultural, né? É cultural. Eu lembro que muitas pessoas reclamam às vezes que vão ao médico e o médico não prescreve nenhum remédio. Então eles acham que o médico não serve, porque eles esperam receber remédio quando vão fazer uma consulta ao médico. Quer dizer, é toda uma questão cultural que envolve a população e os médicos que estão totalmente voltados para essa medicina de remédio, né? Porque criou-se uma cultura na educação que passou-se isso como sendo o único caminho, entendeu? Então foi divulgado em massa que é o último caminho e ainda com aval científico. Só que uma ciência limitada, que é uma ciência materialista que não contempla esses aspectos emocionais, os aspectos mentais, os aspectos nutricionais. Então é uma ciência materialista que exatamente ela anula essa visão mais ampla, né? E o que acontece é que a gente, em função desse modelo, a gente está com adoecimento em massa da humanidade. Então, hoje no mundo, eu costumo dizer que está havendo uma revolução silenciosa, onde cientistas notáveis, prêmios Nobel, inclusive teve agora uma denúncia de um prêmio Nobel sobre essa questão da indústria farmacêutica, mostrando que é um modelo, exatamente, é um modelo de perpetuação da doença. Se você for a um médico convencionalmente alopata com pressão alta, por exemplo, ele vai lhe dar um medicamento e você vai perguntar para ele, quanto tempo eu vou tomar isso? Ele vai dizer, para a vida toda. Isso eu sei porque meu pai morreu de doenças cardiovasculares, desde pequenininho eu acompanhava meu pai com esse coquetel de medicamento. Era um para pressão alta, outro para o fígado, outro para o intestino, outro para o rim. Então ele vai numa sequência e termina morrendo daquilo que ele passou a vida inteira cuidando e nunca saiu do problema e foi piorando ao longo do tempo, né? Porque aí ele vai agregando outros. Então, eu costumo dizer que é um modelo míope, né? Porque ele exatamente não possibilita ao ser humano olhar para as causas. E ele mantém, na verdade, o ser humano doente, dependente, em função de uma crença. E o próprio médico, que é doutrinado nesse sistema, ele não percebe que ele é o grande elo da cadeia, né? Ele é o grande elo da cadeia porque é ele que faz a venda, é ele que convence o cliente, ele recebe inúmeras benesses para isso. Hoje tem sido denunciado esse sistema. Os congressos médicos são totalmente financiados pela indústria farmacêutica. Se você tiver um processo de cura natural, não entra nos congressos médicos. Eu estava conversando com o Dr. Cícero Coimbra, que é um grande estudioso da vitamina D, tem tido resultados incríveis com doenças como esclerose múltipla, né, fibromialgia. E ele disse, olha, o congresso médico não passa nenhum tratamento natural, porque toda a lógica é de vender medicamento,
e condicionar as pessoas ao uso desses medicamentos. E as medicinas naturais, elas vão exatamente na causa, e a partir da identificação da causa, mudança de estilo de vida, você pode eliminar qualquer doença, na verdade, hoje em dia. Bom, nós vamos dar um breve intervalo e voltamos daqui a pouco nessa conversa com o professor Wallace Lima. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem e hoje nós estamos aqui conversando com o professor Wallace Lima, que é um especialista em física quântica e vem lecionando, vem trabalhando nessa área, fazendo uma ponte entre ciência, saúde e espiritualidade. Eu queria agora conversar, trocar umas ideias com você sobre como que a mente das pessoas e as emoções têm uma influência sobre a sua saúde. Quer dizer, isso já é um conhecimento antigo, né, que a maior parte das doenças são psicossomáticas, né? Mas talvez hoje existam mais evidências científicas mostrando como que a pessoa acaba sentindo e sofrendo, em termos de doenças, aquilo que ela imagina que ela tem. Ou seja, uma pessoa que se acha doente, ela tem a tendência a ficar doente de fato, enquanto que uma pessoa que se vê saudável, ela pode superar uma série de problemas até genéticos. E existe aquele efeito placebo, né, que você menciona, que é muito interessante, né, que mostra que a pessoa, quando acha que vai ser curada, ela tem uma alta chance realmente de ser curada. Exatamente. Isso é fonte de muitas pesquisas hoje científicas, né? Tem um departamento em Harvard que pesquisa o Dr. Herbert Benson, um médico reconhecido internacionalmente. Vários cientistas, eu estive nos Estados Unidos nos últimos 2 anos no Congresso de Medicina Quântica, o Congresso Mundial de Medicina Quântica, fiz curso com o Dr. Joe Dispenza, que é hoje um neurocientista muito reconhecido, participou daquele filme Quem Somos Nós, e ele também é um grande pesquisador do chamado efeito placebo. O que acontece, Eduardo, que é o seguinte: toda vez que a gente pensa, atribui significado a algo, nós ativamos uma rede neural, que são as células nervosas no cérebro. E através do disparo desses neurônios, é liberado no cérebro uma química que são associadas aos neurotransmissores, que está associada à qualidade do seu pensamento. Se você está com um pensamento que está associado a uma raiva, a um ressentimento, então você cria uma química específica para isso. Por outro lado, tem uma outra... No cérebro também é produzido outras substâncias químicas, que são os neuropeptídeos, também popularmente chamados de moléculas da emoção. Esses neuropeptídeos, eles são jogados na corrente sanguínea, são eles que vão ativar o sistema endócrino, ou seja, os hormônios que levam essa química pelo sangue, tá? Então, essa informação química é que vai ficar em torno da membrana celular. Hoje, a ciência reconhece que o cérebro da célula é a membrana. Se você tirar o núcleo da célula, ela sobrevive até 2 meses. Mas se você tirar a membrana da célula, ela morre. Então, é a membrana que recebe a informação do ambiente que foi criado ali fora. Esse ambiente tem a ver com o que você come, tem a ver também com o que você pensa, que você criou essa química em função do seu pensamento. E é exatamente essa química que vai levar informação para o núcleo da célula onde estão os genes. Porque se você pensa de uma forma, você vai produzir um sentimento no corpo. E esse sentimento no corpo vai levar essa informação para o cérebro, reforçando de forma que você pense da mesma forma que você sinta. Então você entra, por isso que é muito comum as pessoas estarem em pensamentos repetitivos. Então, se é um pensamento negativo, então aquilo gera uma forma repetitiva, uma estrutura de crença que leva a um vício. Então, você cria ali uma estrutura, uma química no corpo, você se vicia em pensar daquela forma. Existe até um livro, né, chamado Biologia da Crença. A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que mostra cientificamente como as nossas crenças afetam a nossa biologia. Então, o que acontece? O Dr. Herbert Benson, ele mostra que quando uma pessoa tem um médico ou um profissional de saúde da sua confiança e ele está com alguma enfermidade, e ele marca uma consulta. Então, no dia anterior à consulta, só dele saber que vai para a consulta,
ele já começou a se curar. O sistema imunológico dele já melhora. Então ele já deu um comando, ele já está confiante que vai acontecer algo positivo e ele já começou o processo de cura. Ele mostra que medicamentos que foram tirados do mercado pela própria indústria farmacêutica, porque foram constatados que não tinha nenhum princípio ativo capaz de curar nada, com problemas, doenças cardiovasculares, asma, úlcera, por exemplo, ele, na sua pesquisa, mostrou que esses medicamentos curavam, às vezes, de 70% a 90% das pessoas. Então, ele ficou muito curioso. Como é que um medicamento que não tem nenhum princípio ativo chega a curar 90% dos casos? Ele foi pesquisar e ele mostrou exatamente que era a empatia, a relação. Então, o indivíduo tem um médico da sua confiança que o trata ele como um ser humano, ou seja, conversa com ele, se interessa por ele. Então, ele, antes de ir para o médico, ele já começou a se curar. Quando ele chega lá, e aí é bem recebido, é bem acolhido, e o médico diz, olha, está aqui o medicamento que vai lhe curar. Né? Pode ser um placebo, inclusive. Exatamente, ele, na verdade, nesses casos era o placebo. E aí, o que é que acontece? Ele criou esse ambiente interno, ele deu esse comando para o cérebro, que vai levar essa informação química para o sangue, que vai ativar uma genética saudável. Então, existem inúmeros casos hoje, tanto do efeito placebo como o efeito nocebo, que é aquilo, né, de você... Tem casos, por exemplo, clínicos muito interessantes de pessoas que foram diagnosticadas com câncer através de um exame, e o médico, quando viu o exame, disse, olha, você deve durar 6 meses no máximo, e a pessoa morre 6 meses depois. E aí eles vão depois fazer a autópsia e a pessoa não tinha câncer nenhum, tem havido um erro no exame. Mas ele levou uma sentença de morte ali, e aí ele criou esse ambiente interno, que é exatamente, ao contrário do placebo, é o nocebo. Você pode, então é muito importante isso, que as pessoas profissionais de saúde tenham consciência disso, porque se você é uma pessoa de autoridade, você induz a pessoa num processo, tanto de um processo saudável como um processo de adoecimento. Então, são inúmeras pesquisas que mostram hoje, Eduardo, que a gente, com uma autoconsciência, a gente, mesmo diante de uma situação difícil, de uma doença, a gente pode criar um ambiente interno, ou seja, favorável, a gente pode ter uma visão otimista, a gente pode criar esse ambiente de maneira consciente e nós vamos armar todo o sistema imunológico. A gente pode também ver coisas positivas, tem uma experiência que foi feita em Harvard com alunos de medicina, onde eles foram monitorados o sistema imunológico e uma parte da turma foi ver filmes sobre obras humanitárias da Madre Teresa de Calcutá. E o outro pessoal lá não viu nada. E passaram lá 2 horas assistindo esses filmes. E aí o que é que aconteceu? Depois do filme, o sistema imunológico dessas pessoas estava extremamente... Tinha havido uma melhora, ele estava preparado, enquanto o outro não tinha acontecido nada. Então, só você estar falando coisas boas, assistindo coisas boas, se nutrindo de boas conversas, entendeu? Ouvindo boa música, então isso afeta o seu sistema imunológico, o seu sistema endócrino. Eu tenho um primo que faleceu com 85 anos. E ele teve uma vida cheia de problemas, acidentes de moto, acidentes automobilísticos, problemas diversos. E ele contraiu um câncer, quer dizer, o câncer se expressou nele quando ele tinha uns 40 anos. E os médicos acharam que ele ia durar pouquíssimo, né? Ele durou mais uns 40 anos com câncer, porque eles, não, o câncer não vai me derrubar, não. Eu sou mais forte que ele. Então ele acreditava que ele era mais forte que o câncer, então o câncer não ia dominá-lo. Então ele foi até uma idade bastante avançada, superando todas as dificuldades, mas sempre com aquela fé de que ele ia continuar vivendo. Então, assim, essa capacidade mental que as pessoas têm de transformar uma situação desfavorável numa outra situação é notável, né? Isso é notável e é cientificamente comprovado, né? Então isso tem sido cada vez mais estudado. Existem inúmeras pesquisas, eu poderia citar aqui dezenas de casos, eu venho estudando isso. Na minha prática também como terapeuta quântico, né? Eu já atendi várias pessoas e conheço os inúmeros casos que eram dados, casos terminais, as pessoas simplesmente se curam de uma hora para outra. E isso está sempre, essas chamadas curas, que são muitas vezes chamadas de curas milagrosas, mostra exatamente o nosso potencial humano de fazer milagres. Nós temos mesmo esse potencial. A ciência está dizendo que nós temos isso, é comprovado. É exatamente a partir desse estado mental, né, como essa pessoa que você está se referindo, né? Ele dá um comando interno e aí ele muda a química e ele passa a ativar uma genética de saúde.
Então ele reestrutura o seu corpo para se defender da doença, ao invés de entrar no campo da doença. Aqueles que padecem, que se colocam como vítimas, ou que ao ouvir de um profissional de saúde um diagnóstico negativo, eles ficam apavorados, eles tendem a realmente sucumbir, muitas vezes morrem cedo, né? Tradicionalmente se achava que a genética determinava o futuro da pessoa biologicamente, né? Se ela tinha uma propensão diabética, a diabetes ela ia acabar desenvolvendo, né, se as condições fossem favoráveis. Mas hoje a física quântica mostra que pode ser diferente, né? Que você pode evitar uma doença como o diabetes se você mentalmente acreditar que ela não vai se manifestar. Sem dúvida alguma, Eduardo. E a gente está trazendo, inclusive, para Brasília, uma oportunidade das pessoas se conhecerem isso em larga escala, né? O 4º Simpósio Internacional de Saúde, Quântica e Qualidade de Vida, a gente está trazendo 20 autoridades de várias partes do mundo. Inclusive o Amit Goswami, que esteve aqui conosco, foi entrevistado aqui na TV Supra. O Amit Goswami, a Uma Krishnamurti, que é a esposa dele, psiquiatra, que tem um trabalho lindo com a yoga voltado para crianças. Então a ideia é exatamente a gente trazer uma base científica para que as pessoas se sintam seguras que nós temos hoje uma nova ciência. Nós temos realmente uma abordagem de saúde e não uma abordagem de doença e de manutenção das doenças. Então a proposta é que a gente possa levar esse conhecimento não só para as pessoas da área de saúde, que no nosso entender a saúde é um patrimônio de todos e todas as pessoas podem exatamente aprender a utilizar a sua mente de maneira favorável para poder manifestar a saúde e qualidade de vida, né? Esse 4º Simpósio Internacional de Saúde Quântica vai ser realizado aqui em Brasília, né? Nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, certo? Exatamente. No Centro de Convenções Ulisses Guimarães, as pessoas podem ter mais informações sobre os palestrantes, os temas, resumo das palestras, aprofundamento também das temáticas, né? Teremos, inclusive, o Dr. Aires Brito, que foi presidente do Supremo, falando sobre a ciência quântica do direito, né? Então, as pessoas podem ver no site, o portal saudequantum.com.br, lá tem essas informações. Alguns deles vão fazer workshops também de aprofundamento, para aqueles que querem aprofundar-se nessas temáticas. Tem também, paralelamente, uma feira com novas tecnologias, serviços, atendimentos terapêuticos gratuitos. Então, a ideia é que a gente possa trazer aqui para Brasília, que é uma cidade que tem uma receptividade muito grande para essas temáticas, né? Que a gente possa também, de certa forma, influenciar o poder público para levar cada vez mais essas práticas para o serviço público, para que mais pessoas possam acessar e, de maneira natural, sair desse processo de adoecimento crônico, né, que tem levado sofrimento a muita gente no Brasil e no mundo, né? E as inscrições já estão abertas para esse simpósio? As inscrições já estão abertas. As pessoas podem acessar o portal Saúde Quantum, com M de Maria no final, .com.br, e tem todas as informações também. Então, antes de terminar, gostaria de pedir para você deixar para os telespectadores da TV Supra uma mensagem, como que elas podem trabalhar as suas vidas de maneira a elas terem uma melhor qualidade de vida, uma saúde mais plena, vamos dizer assim. Eu diria que procure ter consciência do potencial dos seus pensamentos e dos seus sentimentos de influenciar diretamente a sua saúde e sua qualidade de vida. Tá? Então, acorde vigilante aos seus pensamentos, esteja muito atenta a qualquer tipo de pensamento negativo, aqueles pensamentos que botam você para baixo, de negatividade, não posso, não sou capaz disso, enfim, de baixa autoestima, porque reconhecidamente são esses pensamentos que fragilizam o nosso sistema imunológico. Então é importante a gente estar atento a isso aí, ou seja, ressignificar e trazer uma qualidade do que a gente pensa, do que a gente sente, e aliado a um estilo de vida saudável, ou seja, alimentos orgânicos, alimentos sem agrotóxicos, procurar diminuir o consumo de produtos industrializados. Então você vai criar um ambiente interno, um ambiente interno exatamente favorável a que a saúde, que é o nosso estado natural e não de doença, como parece hoje em dia, ele possa se sustentar, ou seja, aliar todas as dimensões, tá? Ou seja, a dimensão física, material, da qualidade do alimento, mental, emocional, e a dimensão espiritual da existência, que é entender que a gente vive num universo inteligente e que esse estado de ser, essa forma que a gente pensa e sente de maneira mais corriqueira, ela vai impactar o nosso mundo e vai fazer com que a realidade se manifeste de maneira mais favorável, de maneira consciente. Wallace, muito obrigado. É uma satisfação tê-lo aqui conosco e conte conosco sempre. Foi um imenso prazer. Então nós estamos encerrando aqui o nosso Papo Supra. Até a próxima.